Olá, bem-vindo a mais um episódio de Pontos por Soldar. O meu nome é André Ferreira e hoje estamos com Emília Alves, administradora da Vieira Alves Metalomecânica e Construções Vieira Alves. Nesta conversa, a Dona Emília partilha connosco a história por trás destas duas grandes empresas, as dificuldades que encontrou como mulher no setor industrial e a capacidade de resiliência perante todos os desafios do negócio familiar. Antes de passarmos para mais um incrível episódio, não te esqueças, subscreve as nossas redes sociais e a nossa newsletter para receberes um alerta sempre que sai um novo episódio. Espero que gostes desta conversa com Emília Alves. Dona Emília, muito obrigado por estar aqui connosco, esta entrevista de Pontos por Soldar. Como é que é ser uma das únicas mulheres em Portugal à frente de metalomecânica? Boa tarde, obrigado também por parte da Motofil. Sobre essa questão, foi uma luta, mas não foi, nunca achei muita dificuldade em vencer essa batalha. Isto se calhar porque também esteve presente no metalomecânica desde muito cedo, não é? Muito cedo, sim. Não estudei e aos 14 anos o meu pai pôs-me na metalomecânica, na altura era uma serralharia, e fui logo para a parte da ferramentaria e fui logo ali a meter o bichinho do ferro. O que é que recorda desses tempos, como o tipo de trabalho que fazia, a atmosfera que havia nessa altura? Olha, nessa altura não havia decapagens, eram os perfis que são as facares, e então aquilo vinha cheio de óleo. E então o meu pai fazia-me pôr serradura e tirar o óleo das madres para depois poder-se pintar, para ele poder fazer as estruturas. Foi assim que se começou. E como é que começou a empresa? Ou seja, eu sei que começou com enxadas. Pode falar um bocadinho sobre a Vieira Alves no início, na Gênesis? Sim, o meu pai começou nos anos 60 com fabricar enxadas para cavar os terrenos, em nome de Joaquim Vieira Alves. Depois, em 1982, o meu pai constituiu uma sociedade que era Construções Metálicas da Serra de Alves e Filhos, onde deu a sociedade aos 6 filhos, 5 raparigas e um rapaz, sendo eu a mais nova. E em 1983, durante esses anos, houve a separação de alguns sócios, meus irmãos, e em 83 finalizou-se a saída dos meus irmãos e assumi eu a empresa que o meu pai tinha constituído. E então, nessa altura, sendo eu, com uma irmã minha, fundei as Construções Vieira Alves. Depois, em tempos muito difíceis, porque quando fiquei sozinha era quando estava grávida do meu filho. Isto ainda em 83? Não, isso já em 93. Já em 93, Em desculpa, 93. sim, Em 93, ficando grávida, foi quando o meu irmão abandonou a empresa. Em altura muito difícil e com muito difícil mesmo em questão financeira, muito difícil. E houve até, se não me engano, um fornecedor, um cliente que acreditou em si e que ajudou nessa altura. Sim, estava grávida por volta dos 7 meses e então chegou lá um senhor que já me conhecia de muito novita, que era um cliente nosso da zona da Marinha, e que queria uns pavilhões grandes para a zona industrial da Marinha, que era o Santos Barosa. E eu, muito triste, disse-lhe: Senhor José, estou sozinha. E ele virou-se para mim e disse-me: mas é contigo que eu quero trabalhar. E então, nessa altura, ele entregou-me uma obra de 80 mil contos. Pronto, hoje em dia não é muito dinheiro, naquela altura, muito bom foi. Depois também tínhamos alvarás, e temos, alvarás de construção civil, e depois também, passado um anito ou dois, ganhámos uma obra para tanques, para o exército, que
também foi uma obra com muita boa referência para a empresa e que a partir daí as pessoas começaram a ganhar a confiança e também tinha uma equipa muito boa que sempre me apoiou muito e começou-se então a passar, Sim. a ultrapassar as maiores dificuldades financeiras da empresa. E foi uma equipa que também esteve muito próxima, trabalhou sempre muito próxima da produção, não é? Sim, 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 muito próxima da produção. Não tenho desprezo nenhum, decapei muito ferro, pintei muito ferro. E acha que isso é importante para o segredo do negócio? Ou seja, ter essa noção muito concreta do produto, de como é que é feito? Sim, acho que não temos, acho que trabalhar e saber trabalhar é uma honra e para nós podermos mandar temos que saber fazer, é a base fundamental em todas as áreas. Não quer dizer que eu hoje que já estou para isso, mas pelo menos, mas se puder fazer, se for necessário dar uma ajuda, porque não? Mas claro que há já alguns anos que não o faço, há longa data que já não o faço, mas filo, e por que não? No início da nossa vida, não vejo nada contra isso. E nestes anos mais recentes, como é que foi este desafio de entrar no mercado das torres eólicas? Tinha 36 anos, penso que também foi no inverno, em fevereiro. Um grande amigo que também já me conhecia de muito novinha, que me via lá no meio em volta do meu pai, que era o engenheiro Azevedo, que era da Adira, que é uma empresa há uns anos também muito conhecida aqui na zona, muito conhecida e mesmo na zona. mundialmente, eu ainda encontro Sim, distribuidores. sim, sim. Era uma honra. A Adira na Europa, muito Sim. boas máquinas. E o engenheiro Azevedo também tinha um grande carinho por mim e ele falou-me um belo dia: Milita, eu gostava de haver num projeto. E eu perguntei-lhe que tipo de projeto era. E ele falou que era as torres eólicas. E eu, sim, as torres eólicas é um novo processo de produzir energia. E eu assim, ok, tudo bem. E aquilo não me caiu em saco roto. Começou a pensar. Comecei a pensar, venho para o escritório. Sim. Eu tinha 36 anos, há 20 anos atrás. E vou começar a explorar aquilo e aquilo fascinava muito. Porquê? Porque o que eu idealizei foi, epá, isto realmente, olha, é aplicado no solo, que o solo não serve para mais nada. Sim, 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 sim. O solo é espetacular e acho que isto é energia limpa. Cada vez a água há mais escassez de água. Isto se realmente se quer. E depois também na altura me disseram que aquilo tinha duração de 20 anos. Eu disse, pá, realmente se calhar isto é um bom futuro. Os pavilhões duram uma vida inteira. Sim. E as torres eólicas, se calhar isto é um bom futuro. E comecei a pensar se realmente adaptar as construções de Vieira Alves a fazer torres eólicas. Mas quando conheci o processo, eu disse não, era impossível, só se tivesse que deitar tudo abaixo e não conseguia. Pronto, fui à procura na zona de Leiria, zonas industriais, torres novas, e na zona ali posso dizer, ninguém acreditou no meu projeto. Foi difícil acreditar, não é? Foi difícil. E fui a Abrantes. A Abrantes, a ligação que me traz a Abrantes foi aqui, em 1977. O meu pai comprou lá uma propriedade, onde eu lá deitei muita água na vinha. Também fui castigada, não queres estudar? Vais trabalhar. Vais trabalhar. Deitei lá muita água na vinha e então eu vou à Câmara de Abrantes. Vou à Câmara de Abrantes e na altura era o engenheiro Nelson de Carvalho, presidente, e ele acredita no meu projeto. E é engraçado que eu ainda hoje, quando o encontro, disse, doutor, mas o que é que o fez acreditar no meu projeto? E ele disse, olha, você transmitiste-me tanta confiança no projeto que fez com que eu acreditasse no projeto. Pronto, disponibilizou-me lá 55 mil metros quadrados, 5 hectares e meio de terreno, de onde tive muito apoio, muito. Abriram-me, não me puseram qualquer obstáculo para fazer as instalações. E pronto, a partir dali era uma força todos os dias para vencer. E como é que foi lidar com
é uma tecnologia completamente diferente. Fazer torres eólicas ou fazer construção metálica, claro que é ferro, mas são processos produtivos muito diferentes. Como é que encontrou pessoas que a ajudassem? Como é que aconteceu? Equipar a fábrica, por exemplo? Pronto, o que nos fez na altura tinha lá até um engenheiro, o Filipe, um rapaz novito, mas também com muita garra e que acreditou no projeto, mas ele na altura tinha uns 27 anos e a primeira coisa, epá, nós temos que ir às feiras, ver que tipo de máquinas é que é isto, como é que é os layouts, e assim foi, começámos a ir à Alemanha, à Espanha, à Inglaterra, para conhecer, a ir a Como é que feiras são? para conhecer os equipamentos. Automaticamente, logo aí, os fornecedores hum, não iam só fornecer a minha, já conheciam layouts. Claro, já tem Pronto, uma mas experiência. realmente, mas no fundo, confiança mesmo. Esses grandes parceiros, esses grandes fornecedores, não houve ali muita confiança, Sim. porque É um pá, a projeto senhora, novo também. pois, a senhora deve estar, ela que vá lá para o meio da aldeia, porque a senhora. ah, e por acaso, não vou referenciar aqui a concorrência, mas houve a concorrência da Motofilho que disse: epá, olha, se calhar há um senhor que lhe pode dar José alguma ajuda, que será a Motofilho, o senhor João Novo. João Novo. Pronto, e foi assim que eu cheguei à Motofila. Cheguei à Motofila através de um parceiro que não era uma multinacional, não Sim. acreditava em mim, um, e mandou-me então, Falar reencaminhou-me para a com o Autofil. Motofila. E o João também foi uma pessoa de que acreditou em mim e Sim. no projeto em si. Isto é preciso acreditar no projeto, mas também temos que acreditar nas pessoas, não é? Sim. Se considera que esta vontade e este acreditar é a chave para fazer as coisas acontecer? E nós e a base fundamental é nós conhecermos se que nós somos capazes. Eu tenho um desafio, mas nós termos os pés assentes na terra, assentes, bem assentes, e dizer: não, este desafio está para comigo, mas eu sou capaz de o enfrentar, sou capaz de o levar. Não aquela sonhar, mas sonhar com certezas, não é só Sim. um. Eu pergunto isto porque, nesta altura da sua vida, estava a gerir duas empresas ao mesmo tempo. Então, não era as Torres Eólicas, estava a começar com o projeto, depois já tinha Já as tinha do meu. Sim, 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 é sim. que eu herdei do meu pai. Exatamente. Sim, sim, Deve ter sim. sido. Tinha Fazendo sido mãe, há pouco fui tempo, pois, mãe, era o que eu ia dizer a foi. seguir. E, Com fé, tudo é ultrapassável. e enquanto gestora, como é que fazia para pensar e refletir e tomar estas decisões quando havia este conjunto de coisas a acontecer à sua volta? Costuma-se a dizer que o nosso melhor conselheiro é o travesseiro. E muitas das vezes deitava-me a pensar para a solução do problema. E eu encontro durante a noite. Tudo na vida tem a sua lógica. Se as coisas acontecem não é por acaso, o porquê, qual é o caminho. Nunca fiz drama da vida. Sempre tudo se há de encontrar uma solução. E depois também o meu pai deixou-me uma fortuna muito grande, que foi um bom nome de honestidade. E, e sempre também, não, o meu pai tem um grande amigo. O meu pai, e foi, porque eu se cheguei de onde cheguei, vem do meu pai, não vem de mim, já vem do meu pai. Ou seja, o dinheiro não está acima de tudo. Não, 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 não. A O forma de dinheiro está trabalhar. secundário. É importante? É importante, Sim. mas não é primário. O que é que considera que foi a maior conquista do seu percurso empresarial? Foi fazer uma fábrica de torres eólicas, sabendo que o meu cliente tem mais de 100 fornecedores e a única fundadora de uma fábrica de torres, a única mulher que sou eu. E claro que isso, sinto-me muito realizada Realizada. e em pensar que já lá vão 20 anos. E também são clientes muito exigentes, ou seja, Muito exigentes. pode partilhar aqui um bocadinho connosco como é que é lidar com eles? Estamos a falar aqui dessas análises, dessas exigências de qualidade. Como é que foi
para a empresa chegar a esse nível de qualidade? Como é que foi esse processo? Pode partilhar um bocadinho connosco aqui essa história? Foi as dificuldades que nos iam aparecendo, partilhar com eles. Ok. E se você partilhar uma dificuldade com humildade, a pessoa não lhe vira as costas. Ajuda. Sim, eu estou a falar. Até no nosso dia a dia, nas coisas mais simples. Pode dar um exemplo? Aqui para, no caso das torres eólicas, isso tenha acontecido? Existe uma situação de uma situação na produção crítica que surgiu, Sim. que se cortou uma chapa mal cortada. Ok. Transmite-se ao cliente o que é que nos aconteceu. Estragou-se uma flange. Ok. Assumimos o erro, mas transmitimos ao cliente. Sim, porque normalmente existem contratos com penalidades de atrasos e coisas desse género. Sim, sim, sim. É conversar, é humildade, conversar. Não, nada fazer pelas costas, nada a sentirem sempre eles sentirem da nossa, que há uma honestidade perante tudo, perante o fabrico, perante as situações, das mais simples às mais complicadas. Tem alguma história que estamos aqui a falar, falámos um pouquinho do seu pai e do início da sua carreira. Parece-me que tem uma carreira muito rica de gestão de fábricas, está com as pessoas, do que é construir uma empresa desde a produção até mais tarde, a criar mesmo uma e administrá-la. Tem uma história que se lembre engraçada que possa partilhar connosco? Tenho muito gira, que é a seguinte. Tenho sido muito abordada o porquê deste bichinho do ferro. E então eu conto uma história que penso que é verídica, que meu pai e minha mãe, somos 5 raparigas e um rapaz, e quando veio a quinta filha, eles combinaram que, pronto, fechava. É aqui que acaba. É aqui que acaba, derivado da minha irmã ter alguns problemas de visão, e então assim foi. Pronto, a minha mãe lá na forja com o meu pai, a malhar o ferro, e pronto, e agora vamos seguir com esta família, 5 filhos, já chega, já há muita coisa. E passado 1 ano e meio, a minha mãe apanha-se grávida, sem saber. Diz ela que andou 9 meses a chorar, porque não queria mais filhos. E então eu dizia que tinha sido feita à forja. A minha mãe, o meu pai era brincalhão, a minha mãe não tanto, e a minha mãe não gostava muito da brincadeira, eu às vezes que falava desta forma. Mas agora, com os anos, realmente eles admitem que eu fui feita à forja. Então, eu acho que o bichinho do ferro vem daí, que eu acho que fui feita à forja. E para o futuro? Tem mais alguma na manga? Quais são os projetos que ainda tem por fazer? Já está desde 2019 que com a pandemia nasceu um novo projeto, este familiar. Eu, o meu marido e o meu filho, ligado ao turismo. Estamos a construir uma aldeia de 36 casas, homenagem ao ferro, em Santa Catarina da Serra, que tem o nome Aldeia Miliqueiras. Milica, porque eu sou conhecida na terra por Milica, meu marido é o Aires, e é um projeto, acho que está muito giro, e que veio a nascer dos 3 elementos da casa. Eu dentro da área do ferro, o meu marido dentro da área das redes hidráulicas, ar-condicionados e toda essa envolvência, e o meu marido tudo o que é da parte de informática, designs, softwares, tudo o que é parte eletrónica. Então o símbolo até é uma família. Pronto. Estamos a prever, para o final do ano, ela está concluída com 24 casas. E podemos começar a visitar então mais para o final do ano? Sim, depois eu faço um convite Ok. à Motofil para poderem visitar. Muito obrigado. Como é que vê o futuro do setor das torres eólicas, aqui sobretudo em Portugal? Nós temos um país muito pequeno para o tipo de negócio que é.
É um Ok. país demasiado pequeno. E é um negócio que tem que ser, quem me vem comprar vai ponderar muito bem se vale a pena comprar a Portugal. Ok. Porque tem que fazer, envolve muitos fatores, envolve o fator de transporte, de logísticas, e então aí não é um negócio que haja como se haja fábricas de plástico ou fábricas de Uhum. papel. Tem que ser tem que haver muito equilíbrio para nós termos clientes. Porque o cliente só vem comprar a Portugal se for compensatório, porque Sim, se sim, não sim. for, por causa da logística e dos transportes, eles não vêm cá. Não é um negócio, claro que se me dissessem assim, faz outra fábrica e que tens aqui outro parceiro, ou a Inercon, Por já estou a exemplo. Sim, sim. referenciar o meu cliente, não há problema nenhum, uh, tem mais produção para te dar. Mas até que ponto será viável? O nosso país pouco se investe. Sim, O país é pequeno. sim, sim. Vamos para onde? Para a Espanha. Se for para a Espanha, se calhar já não é compensatório, porque há lá fábricas e fornecem diretamente para lá. Acho que presentemente, que agora quem pensar em se meter neste negócio tem que ser muito, muito bem ponderado, porque são investimentos demasiado elevados e se calhar um bocado arriscados agora, Ok. presentemente. As offshore, talvez, não sei. Sim, mas aí falamos um bocadinho do que estava a dizer. E como são diâmetros tão grandes, se calhar as fábricas têm que estar localizadas perto de Localizadas, sim, portos para os portos portos e e essas coisas. coisas assim, sim. É difícil ser empresário, ou empresário neste caso, em Portugal? Se é difícil na área que eu, na parte da metalomecânica, para mim, para mulher, sim, há 20 anos não foi fácil. Mas, como se costuma dizer, os cães ladram, a caravana passa. Mas não foi fácil, não. Ainda muito pior dentro da área da eólica, Ok. porque é um negócio que realmente muita, envolve muito e foi difícil, mas no início, mas depois tudo isso eu lidei bem Começou com. adaptou-se Adaptei-me, sim, adaptei-me, ignorava, porque a vida também é isso mesmo. A maior lição da escola é a vida. E tudo isso são aprendizagens. E o que nos fazem, que nos tentam fazer, se nós estarmos um bocadinho desatentos e que não caem em saco roto, a gente só se tem que precaver sobre as situações, mas com a honestidade, a transparência e o respeito, tudo se tudo se faz. ultrapassa, porque o sucesso está mesmo nisso, é no respeito, é sermos honestos e Sim, o sim. resto tudo se ultrapassa. Ainda sobre aqui este tema de ser empresária, quais é que se sente são as principais dificuldades? É recrutar pessoas? É a inflação? É as matérias-primas? O que é que sente que neste momento são as maiores dificuldades para um Para, empresário? para o nosso negócio da metalomecânica é a mão de obra. É mão de obra qualificada? Sim, Especializada, sim, especializada. sim, sim, Especializada, sim, sim, sim. sim. Nós formamos, eu há 15 dias meti 6 jovens lá, ficaram lá 2. Meto lá 10, recruto 10, ficam lá 2, 3. Não há interesse, não há dedicação, não. Pensa que é pela natureza do trabalho ou é mesmo a mentalidade que está a mudar? É as duas coisas. É a natureza do trabalho, É não duro, é um sim. Duro, sim. trabalho árduo, é um bocado. Sim. E é a mentalidade. Pronto, o jovem, se puder ter uma coisa mais limpa, Sim. mais. Opta por isso. Isso, sim, sem dúvida. Tem alguma ideia como é que podíamos mudar a situação? Era haver as escolas profissionais ou então as universidades estarem muito atentas a estas situações.
porque, sim senhoras, as universidades, mas vão 2 dias estudar, 2 ou 3 dias estudar e outros 2 dias vão aprender o curso que eles querem seguir. Se começa a Sim, sim, falar sim. isto, não me calo. Não há Não, problema. mas é um grave problema, Sim, sim. muito grave. Eu não sei, eu não tenho peso nenhum sobre o país, mas empresários que têm peso no país, alertem isto às universidades, aos professores. Esqueçam, ponham os jovens, vais ser engenheiro civil, estudas 3 dias, mas tens que ir para o terreno, tens que ir saber como é que se faz uma parede, tens que saber. Era o que eu estava a dizer depois. A pessoa tem, para mandar fazer, tem que Saber saber fazer. fazer. Epá, mas os jovens querem ser engenheiro mecânico, tudo bem. Vais para a universidade, estudas. Chegas a um certo patamar, ou certo anos de escola, pá, de 2, 3 dias estudar e depois vais para o mundo da mecânica. Em acompanhamento com as universidades. E sei de certeza que as empresas abriam as portas às universidades para haver isto assim. E se calhar os jovens já não saíam tanto do país, se calhar Sentir-se mais havia. envolvidos, sim. Sim, é isto que chateia com isto. E depois eles até se calhar, até se começavam, olha, realmente, olha, engenheiro mecânico, olha, o que é que está por trás disto? Olha como é que isto se faz, olha como é. E verem a coisa a crescer. Agora, a engenheiro mecânico, mas andam ali só com os livrinhos na mão, não sei o quê, e não se vê, não se vê nada apalpável. Acho que isto é uma situação muito, muito grave. Não sei se é só no país, não sei se é na Europa toda, mas isto é um grave problema para o futuro. Mais uma vez, obrigado por ter estado aqui connosco o Pontos de Saudar. Nós acabamos sempre com uma pergunta que é: conselho é que daria a si própria se pudesse falar consigo quando estava a iniciar a sua carreira? Eu fazeria tudo o que fiz. Só há uma coisa que mais me magoou na minha vida. Foi hum, a adolescência do meu filho. Meu filho foi criado, propriamente tenho, é muito meu amigo. Penso que tenho uma grande admiração pela mãe, mas a minha maior mágoa foi o meu filho, a, a adolescência dele não teve propriamente uma mãe. Muito obrigado pela sua partilha connosco. Muito obrigado, eu é que agradeço e bom sucesso para a Motofil. Para a malta lá em casa, já sabem, subscrevam as nossas redes, YouTube, LinkedIn e Instagram, e também a nossa newsletter para não perder nenhum episódio. Até à próxima.